Esta é a história do dia da Rádio Observador. Hoje, quarta-feira, o dia em que o Parlamento Europeu debate o Estado da União. É o último antes das eleições europeias do próximo ano. E será a última dança de Ursula von der Leyen? As soon as Russian troops crossed the border into Ukraine, our response was united, determined and immediate. And I think we can be proud of that. O que se segue para a Presidente da Comissão, um dos principais rostos da oposição europeia, a Vladimir Putin. With the necessary courage and with the necessary solidarity, Putin will fail and Ukraine and Europe will prevail. Nos próximos minutos vou conversar com a jornalista da secção de Sociedade, especialista em temas internacionais, Kátia Bruno, que está em Estrasburgo para acompanhar o debate do Estado da União. Eu sou o Miguel Videira e esta é a história do dia. Kátia, bem-vinda. Este debate do Estado da União representa mesmo o fim de Ursula von der Leyen à frente da Comissão Europeia? A renovação do mandato não está no horizonte? Olá, Miguel. Bom, eu diria que a renovação do mandato está no horizonte, no sentido em que Ursula von der Leyen não disse que não estava disponível. Também não disse que pretendia continuar, mas não rejeitou essa possibilidade. E, portanto, eu creio que a possibilidade existe. Não é certo que haja uma maioria em torno de von der Leyen, como houve neste mandato, até porque estamos dependentes do Parlamento que sair, da configuração do Parlamento que sair das eleições europeias que vão decorrer em junho do próximo ano. Sendo que tem havido uma evolução do Partido Popular Europeu relativamente a este tema de quem deve ser, ou pelo menos que perfil deve ter o próximo Presidente da Comissão? Sim, não exatamente sobre o perfil do Presidente da Comissão, mas conseguimos ver que há aqui uma divergência dentro do Partido Popular Europeu por parte de alguns membros relativamente a von der Leyen. Vimos muito isso com a votação de alguns tópicos do Green Deal, da transição energética e ambiental que von der Leyen propôs, em que há muitos membros do PPE que não concordam com algumas das medidas, nomeadamente o líder do PPE, Manfred Weber, que, por sinal, na eleição passada era o candidato do partido para ser o próximo Presidente da Comissão, num modelo que foi conhecido como o Spitzenkandidat, mas que acabou por não ser ele o escolhido porque não reuniu o apoio de outros blocos do Parlamento, como os sociais-democratas e como os liberais, coisa que von der Leyen conseguiu. E, portanto, não sabemos muito bem como é que esta divisão vai funcionar num próximo Parlamento, e um Parlamento onde, muito provavelmente, tendo em conta as sondagens, teremos uma presença de partidos mais à direita e partidos mais anti-europeus terão uma presença maior e, em alguns pontos, parecem estar mais alinhados com alguns membros do PPE, como Manfred Weber. Portanto, não sabemos muito bem como é que toda esta política se vai conjugar, e ainda falta um ano, certamente von der Leyen estará a medir todos os parâmetros. Tem-se falado também na possibilidade de von der Leyen substituir Jens Stoltenberg à frente da NATO, isto apesar da própria Presidente da Comissão Europeia já ter dito que não está interessada. Esta é uma porta fechada em definitivo? Eu diria que em política nunca há portas fechadas em definitivo. Eu creio que von der Leyen terá dito isso porque mantém o objetivo de continuar à frente da Comissão Europeia mais um mandato. Mas se esse não for o resultado, e se ela não ficar, de facto, neste lugar, creio que a NATO é uma possibilidade que não é de excluir e que não creio que será completamente excluída. Como dizíamos há pouco, ainda falta um ano, e num ano muita coisa muda. E que marca deixa von der Leyen, que chegou à liderança da Comissão Europeia em 2019, é de resto a primeira mulher a ocupar o cargo e que foi apresentada na altura como uma solução de recurso?
Sim, von der Leyen, quando chegou ao cargo, não era conhecida da maior parte dos europeus. Ela era obviamente conhecida na Alemanha, porque tinha sido Ministra da Defesa há muitos anos e era uma figura da política nacional, mas não tinha uma presença transnacional. E por isso havia muita gente que estava cética de que ela pudesse liderar esta comissão e deixar um mandato com marca. A verdade é que von der Leyen teve, por um lado, o azar, mas por outro lado isso pode ter sido a sorte de ter tido um mandato onde enfrentou duas grandes crises, a Covid-19 e depois a guerra na Ucrânia. E a sensação que eu creio que existe, pelo menos aqui em Estrasburgo e parece-me que em Bruxelas também, é de que ela respondeu a esses desafios de uma forma positiva, ou pelo menos não foi desastrosa, não é? Foi uma forma competente de lidar com desafios muito difíceis. E, portanto, acho que von der Leyen revelou que era mais do que uma política de recursos, era uma política europeia. Poderá não ser brilhante, mas também não terá envergonhado ninguém. Caso von der Leyen não renove o mandato à frente da Comissão Europeia, já há quem se perfile para lhe suceder? Falavas há pouco em Manfred Weber, por exemplo? Creio que Manfred Weber parece alimentar um pouco essa ambição, até porque já tinha sido, lá está, candidato, e isso acabou por não acontecer, mas tudo isto está dependente desse xadrez que se formará das coligações pós-eleitorais, digamos, aqui no Parlamento Europeu, para que se forme um executivo, um governo para a próxima Comissão Europeia. E, portanto, imaginando que o PPE é o partido mais votado, como as sondagens parecem indicar, o perfil de candidato à Comissão dependerá da maioria que o PPE fizer, ou seja, se for uma maioria mais à direita, com partidos mais à direita, talvez Ursula von der Leyen não sirva, mas se o PPE quiser manter uma política de alianças semelhante à que tem tido até agora, mais ao centro, então se não for von der Leyen seria alguém com um perfil semelhante. Eu diria que com um ano ainda pela frente, todos os jogadores aqui da política europeia estão a medir forças, estão a avaliar e ainda não houve ninguém que se tenha atravessado dizendo eu quero ser candidato, eu sou uma boa opção, porque ninguém quis ainda antagonizar diretamente von der Leyen. O que tem sido tradição na Comissão Europeia é a renovação do mandato? Sim, a tradição normalmente é essa, mas eu diria que vivemos tempos nunca vistos na própria política europeia, porque a configuração do próximo Parlamento Europeu pode vir a ser muito diferente da que temos tido até agora. Pode haver, para além do maior peso de forças antissistema, há muitas novas forças políticas que podem entrar. Basta olharmos, por exemplo, para o caso português. Podemos ter, de repente, partidos como o Chega, a Iniciativa Liberal, o Livre, a entrarem no Parlamento Europeu e, portanto, todos esses novos partidos ajudam a reformular os próprios grupos parlamentares e isso acaba por influenciar de uma maneira nunca vista a política europeia e, portanto, também já diria que nada é absolutamente certo, porque os próximos Parlamentos Europeus já não são os Parlamentos Europeus que tivemos até agora, muito assentes numa política muito de bloco central, de acordos entre a PPE e socialistas. Esses tempos parecem estar a ficar cada vez mais para trás. Já voltamos à conversa com Cátia Bruno, jornalista do Observador, especialista em temas internacionais, neste dia de debate do Estado da União. As pessoas iam para lá jogar a dinheiro. Eu vi lá uma roleta. Este é o Encantador de Ricos. É a história de como Pedro Caldeira, o maior corretor da Bolsa Portuguesa, seduziu a alta sociedade dos anos 80 e perdeu os milhões que lhe confiaram. Eles estavam em choque. Aquilo foi quase como uma bomba, não é? Uma série para ouvir em 6 episódios que faz parte dos Podcast Plus do Observador. É narrada por mim, São José Correia, com banda sonora original de The Legendary Tigerman. Os Podcast Plus do Observador têm o apoio da Onda Automóveis.
Regressamos à conversa com Cátia Bruno, especialista em assuntos internacionais e jornalista da secção de Sociedade do Observador. Cátia, já falámos do passado e futuro de von der Leyen, que aqui apresentei como um dos principais rostos entre os titulares de altos cargos europeus da oposição a Vladimir Putin. Falemos a este pretexto da guerra da Ucrânia e o que ela representa para a União Europeia. Continua a ser uma prioridade para os 27 Estados-membros? O futuro da União também se joga nesta guerra a leste? O futuro da União também se joga nesta guerra. Aliás, nós vemos isso no nosso dia-a-dia, quando vamos ao supermercado e vemos o preço das coisas a aumentar. Toda a crise económica, a inflação, todo o aumento dos preços da energia, tudo isto são consequências, em parte, desta guerra. E, portanto, a Europa não pode e nem quer afastar-se totalmente deste tema, porque ele tem impactos na vida direta dos europeus. E se pensarmos ainda mais na quantidade de países que compõem a União Europeia, nós em Portugal estamos geograficamente muito afastados da Ucrânia, mas há países que estão muito próximos e para quem este é um assunto vital e que deve ser falado e discutido todos os dias. Se pensarmos na Polónia, nos países dos Bálticos, na Roménia, são países que estão atentos a cada pormenor do que acontece no campo de batalha na Ucrânia e que não querem deixar que o tema caia no esquecimento. Portanto, não me parece que o assunto vá desaparecer. Guardando con accorato affetto all'Europa nello spirito di dialogo che la caratterizza. Recordo-me da intervenção que o Papa Francisco fez em Lisboa por ocasião da Jornada Mundial da Juventude, em que de alguma forma sugeria que a União Europeia devia ter um papel mais apaziguador, contribuir mais para uma solução de paz. Perspectiva-se alguma mudança na política dos 27 Estados-membros em relação ao conflito da Rússia com a Ucrânia? Bom, eu hoje fiz parte de um grupo de jornalistas que entrevistaram a Presidente do Parlamento Europeu, Roberta Metsola, e foi-lhe feita precisamente esta pergunta e ela dizia: eu espero que não. Eu espero que não haja uma mudança de posição. Ou seja, eu acho que uma parte significativa de países da União Europeia e penso que seja essa a posição da maioria da Comissão Europeia e da liderança do Parlamento Europeu, é de que se deve manter este rumo, se deve manter a pressão sobre a Rússia e que o papel da União Europeia não deve ser o de estar aqui a procurar negociações e acordos de paz quando a guerra continua a decorrer com esta violência e quando não há perspectivas de um cessar-fogo do lado russo. Se essa é a posição de todos os europeus e de todos os Estados-membros, eu diria que os Estados-membros em geral sim, mas há brechas, vão-se encontrando algumas brechas. Há países que têm sugerido a ideia de levantar sanções ou de pelo menos aliviar as sanções que existem. É o caso da Hungria, é o caso de Malta, veremos se não é o caso da Eslováquia, que vai ter eleições agora em breve, e essa é uma proposta feita por alguns candidatos. Há países, como por exemplo Portugal, que têm levantado reservas relativamente à rapidez da adesão da Ucrânia à União Europeia, e portanto há temas, mesmo havendo um consenso de que, há uma guerra que acontece porque a Rússia invadiu a Ucrânia e que devemos apoiar a Ucrânia, esse consenso depois tem algumas divisões internas que eu penso que com o agudizar do conflito e com o arrastar da situação no tempo se podem tornar mais visíveis e sobretudo em anos de eleições em que há alguns partidos que são mais diretos e mais abertos nas suas críticas e que podem levar muitos partidos que apoiam governos a mudar ligeiramente de estratégia. Em troca numa pergunta que aqui tinha em carteira, o ano passado, von der Leyen, durante o debate do Estado da União, enaltecia a resposta pronta e uma só voz da União Europeia à agressão russa. A unidade, sugeres tu, que não será exatamente a mesma que vingava há um ano entre os 27 Estados-membros? Eu creio que no ponto de fundo, sim, mas na discussão dos instrumentos para conseguir resolver o conflito, penso aí já não estamos a assistir a uma Europa tão unida como assistíamos há um ano, porque à medida que o conflito se arrasta no tempo e à medida que as pessoas começam a sentir nas suas vidas o impacto
que essa guerra tem, nomeadamente com o aumento da inflação, há sempre mais dificuldade dos governos em manterem o rumo exato como tinham traçado inicialmente. Pode haver tentação de ceder em alguns pontos a outras agendas, embora, por exemplo, destaque que em Portugal ainda há pouco tempo saíram dados do Eurobarómetro que diziam que Portugal é dos países que mais defende o apoio à Ucrânia e, portanto, nós talvez não sintamos tanto aqui essa divisão, mas há países na Europa onde este começa a ser um tema menos consensual do que era há um ano. Nessa perspectiva, há hoje menos margem para endurecer a resposta dos 27 à Rússia com a aplicação, por exemplo, de mais sanções? Sim, sem dúvida. Aliás, vimos que há vários países já a dizerem em público que talvez não fosse mal pensado recuar, levantar algumas das sanções. A Hungria tem dito isso, a Malta tem dito isso, a Grécia também já levantou essa possibilidade e o principal candidato a primeiro-ministro na Eslováquia tem falado abertamente sobre isso. As eleições são daqui a 2 semanas. Portanto, não só não me parece que o endurecimento vai acontecer, como começa a haver Estados-membros que defendem abertamente um alívio dos mecanismos que a União Europeia tem aplicado contra a Rússia. Veremos se tem alguma influência sobre os outros Estados-membros. Parece-me que, apesar de tudo, essa influência será limitada, porque, apesar de tudo, há um grande consenso entre muitos países e um consenso até de países com bastante força dentro da União Europeia, como a França, a Alemanha, até mesmo do ponto de vista dos países do Sul, Portugal, Espanha e Itália, parece que estão unidos nesta matéria, os nórdicos também, e por isso não creio que essas vozes terão grande impacto, mas elas existem e isso dificulta qualquer endurecimento contra a Rússia. É uma posição que privilegia que tudo se mantenha como está, sem grandes mudanças. Kátia, obrigado. Obrigada a eu, Miguel. Kátia Bruno é jornalista da secção de Sociedade do Observador. Acompanha em Estrasburgo o debate do Estado da União, o último do mandato de von der Leyen, presidente da Comissão Europeia. Esta foi a história do dia. A sonoplastia é de Beatriz Martel Garcia, a música do genérico do João Ribeiro. Eu sou o Miguel Videira. Até amanhã.